Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 27 de outubro de 2015, data em que saiu o edital. Então vamos falar sobre o edital. Ele saiu hoje, vamos conversar um pouquinho sobre ele, vamos conversar sobre a professora Fernanda Osório, sobre o professor Rogério Garcia, que, ao que tudo indica, são os examinadores dos senhores em penal e em processo penal, ou um deles é em penal e o outro é em processo. Enfim, ambos são professores da PUC, nos dois, em penal e em processo penal, são do mestrado da PUC. Tiveste aula com eles? Com os dois? Ó, então já tem uma matériazinha aí, hein? Já tem uma informaçãozinha privilegiada, hein? Então, hoje saiu o edital. O edital, ele nos diz que a prova ela será então em abril. Os senhores já podem se programar. Vamos tentar vencer o que conseguirmos do edital, mas nós estamos andando bem dentro do edital. Por favor, coloque ali. Eu quero mostrar aos senhores, antes de mais nada, os pontos de penal, rapidamente, claro. Olhem aqui. Penal. Vejam que nessa primeira parte nós passamos por quase tudo já. Olhem aqui, princípios, aula 1, fontes, nós não falamos, interpretação, nós falamos em parte. Aplicação da lei, falamos na aula 1, crime, falamos de quase tudo isso. Olhem aqui, conceito, falei dos todos os conceitos de crime, formal, material, analítico. Classificação, falamos materiais formais, mera conduta. Relação de causalidade, nós vimos o 13, o caput, o parágrafo 1º, vimos o garante no parágrafo 2º. Consumação e tentativa, foi aula passada. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, foi aula passada. Crime impossível, foi aula passada. Vimos o crime doloso, vimos dolo e culpa, né? Agravação pelo resultado, isto aqui é o crime doloso, préter-dolo. A pessoa jurídica como sujeito ativo de crime, nós vimos em parte quando eu falei para os senhores da teoria da dupla imputação. A PJ só pode ser autora de crimes ambientais. Então o que interessa para vocês foi visto. Falamos de tipicidade. Vejam aqui, conceito de tipo, resultado, nexo, excludentes. Erro, aula de hoje. Discriminantes putativas, falamos na aula passada, vamos falar hoje de novo. Erro, aula de hoje, erro. Elementos do crime, dolo e culpa. Ilicitude, foi aula passada. Excludentes. Culpabilidade, aula de hoje. Erro, aula de hoje. Concurso de pessoas, próxima aula. Então, estamos caminhando bem, só para vocês verem. Tá? Estamos caminhando bem. Depois, em parte, tá pequena a letra para quem está no fundo, né? Ó, um pouquinho menos. Depois, ainda em parte geral, penas, ponto 12, penas, ponto 13. Penas 14, penas 15, aplicação da pena 16, concurso de infrações. Interessante, quem fez o edital conhece penal. Geralmente no edital vem concurso de crimes, só que esquecem do concurso de contravenções penais que existe também. É uma pessoa técnica que fez o edital. Olhem, concurso de infrações, suspensão da pena, livramento, efeito da condenação. Aí depois vem concurso de crimes, mas já falou no 17, etc. Ação penal, extinção de punibilidade, a gente vai ver aqui com ênfase na prescrição. Aí começa a parte especial. Crimes contra a pessoa. Aí, vida, lesão, periclitação, rixa. O título é pessoa, né? Honra, está dentro da pessoa, liberdade individual, inviolabilidade do domicílio, etc. Entra em patrimônio, ponto 25. Aí vem os crimes patrimoniais em espécie. Propriedade imaterial, é 184. Dignidade sexual, eu tenho um examinador que fala sobre esse tema, tem que cuidar. Vou falando para vocês agora aos poucos, tá? Lenocínio, tráfico de pessoa, ultraje, isso aqui ainda tem a ver com os crimes sexuais, entra em família, entra em incolumidade pública, os crimes de perigo comum, né? Entra em saúde, administração pública, que a gente tem que cuidar, um especial ênfase para a administração pública, que cai bastante. A administração da justiça está dentro do tema administração pública. Olhem aqui as leis especiais. As contravenções, os decretos de prefeitos, abuso de autoridade, a 4898, a economia popular, a 1521,
Depois eu mostro para vocês, eu tenho um examinador que escreve sobre direito penal econômico. Sim. Organização criminosa, a Fernanda escreve sobre isso. Organização criminosa, falências, lavagem de dinheiro, com as alterações. Interessante é que tivesse a alteração de 2012 aqui, mas enfim. Crimes contra o meio ambiente, claro, Estatuto do Índio, ECA, racismo, deficientes, o CTB, os crimes de trânsito, Estatuto do Desarmamento, lei de drogas, hediondos, tortura, ordem tributária, especial ênfase, porque o examinador fala sobre direito penal econômico, relação de consumo, a Maria da Penha, idosos. Acabou o edital de penal. Começa o edital de processo, com os sistemas, os princípios. Depois começa com a investigação, passa pela ação, vai para a jurisdição em competência, especial ênfase em incompetência, partes e sujeitos processuais, teoria da prova. Eu vejo com vocês a parte geral, o Davi vê a parte especial. Prisão e liberdade, isso aqui vocês vão ver com o Davi, que é um dos melhores professores sobre prisão e liberdade que eu conheço, ele é muito bom nessa parte. Bom, segue-se aqui aplicação provisória de interdições, comunicação de atos. Aí depois vem as decisões do juiz, isso aqui a gente tem que ver também com calma. Despachos, as interlocutórias, as sentenças. Depois vem o procedimento. A gente tem que ter especial atenção ao júri, porque eu tenho material escrito sobre o júri por um dos examinadores. Depois eu tenho as nulidades, eu tenho o sistema recursal, especial atenção, eu tenho os recursos em espécie, as ações autônomas de impugnação, eu tenho a execução, depois eu tenho o JEC, contravenções já estava no penal, a lei de organização criminosa já estava, interceptação não estava, até porque só tem um crime na lei de interceptação, é uma lei muito mais de processo do que de penal. A dos ambientais já estava lá no penal, falências estava no penal, o ECA já estava no penal. A Maria da Penha também, o idoso também, o tráfico também, trânsito também. Delação premiada está na lei de organização criminosa, mas também em outras. Acabou o edital de processo penal. Tá? Aqui, na página 24 do edital, vocês têm os examinadores. Bom, dois deles ligados ao penal e ao processo penal, a professora Fernanda e o professor Rogério. Eu nem preciso dizer para vocês que o trabalho de vocês é entrar no Lattes desses professores e ver as publicações deles, ver os livros, ver os trabalhos que eles apresentaram. Eu vou ter a professora Fernanda Correia Osório, defendendo a dissertação de mestrado dela sobre imputabilidade e inimputabilidade, ou seja, culpabilidade, aula de hoje. Eu vou ter a professora Fernanda falando sobre processo penal contemporâneo. Eu vou ter a professora Fernanda falando sobre alteridade, princípio que vocês viram comigo na primeira aula, que está ligado a qual princípio? Ofensividade. Não há crime sem ofensa, bem jurídico, de outrem, alteridade, outro em latim. Eu vou ter a professora Fernanda falando sobre macrocriminalidade e crime organizado. Eu vou ter a professora Fernanda apresentando trabalho em individualização da pena, em crimes contra a liberdade sexual e em tribunal do júri. Depois eu tenho o professor Rogério Maia Garcia, que também fez mestrado na PUC em Ciências Criminais, como fez a professora Fernanda. São professores de penal e de processo penal. Eu vou ter o professor Rogério com muitos trabalhos a respeito da sociedade de risco ligada ao direito penal. É um tema que vocês não vão achar com facilidade nos manuais. Direito penal na sociedade de risco. Por exemplo, alguém me cita algo sobre isto.
qualquer coisa dentro do penal. Se vocês tivessem que falar 1 minuto sobre direito penal na sociedade do risco. Bem jurídico superindividual. Sabe o que caiu na Bahia? MP da Bahia? Bem jurídico espiritualizado. Espiritualizado, porque imaterial, vocês me entendem? Isto tudo está ligado à sociedade do risco. Crimes de perigo abstrato, direito de intervenção, o direito penal de velocidades. E eu, como sou um cara muito legal com vocês, eu hoje pedi para as meninas digitalizarem uma parte do meu livro para vocês. E eu vou pedir para elas passarem só essa partezinha para os e-mails de vocês, tá? Isso aqui está, só para vocês saberem a fonte, no meu livro volume 1 da Juspodium, tá? Bom, eu tenho ali, só para vocês verem, ó, tá virado, eu não consigo virar. Talvez seja a minha incapacidade de mexer no computador, mas eu não consigo virar, já tentei de tudo. Mas vocês conseguem imprimir, depois vai ficar normal, tá? Então aqui eu falo um pouquinho sobre o Beck Ulrich, se escreve Ulrich Beck, que é o cara sobre o tema risco, sociedade do risco. Depois, só para vocês verem o que se comenta aqui, olhem ali. Eu falo da expansão do direito penal, olhem aqui, ó, da espiritualização do bem jurídico. Eu falo do aumento dos crimes de perigo abstrato. Há questões de concurso que vocês podem ver como isso aí caiu em outras provas. Eu falo dos delitos de acumulação. Isso aqui é o assunto do momento no ambiental. Porque, pessoal, pescar um peixinho que ainda está crescendo, portanto, numa época proibida, vedada de pesca, causa uma degradação ambiental enorme. Se eu pescar um peixinho numa época proibida, um peixinho não, insignificância. Mas pensem no delito de acumulação. Se cada um pescar um peixinho, vocês me entendem? Se cada carro lançar da sua descarga ali gases que afetam a camada de ozônio, um carro talvez não afete, mas vários carros, um delito de acumulação pode afetar. Então essa ideia do delito de acumulação, para a gente encontrar fundamento para punir isso aí no âmbito da lei dos crimes ambientais. Olhem ali, volta lá, meu caro, por favor. Eu falo dos crimes de transgressão. Isso aqui é um assunto do momento também. Eu falo da administrativização do direito penal. Eu falo das novas formas de tutela dos bens jurídicos supraindividuais. Desculpem que está torto, tá? Eu falo disso aqui, do Hasmer. Olha, pessoal do mestrado da PUC lá, eles adoram Hasmer. Eu falo aqui do direito de intervenção. Só para vocês terem uma ideia. E depois eu falo sobre o direito penal de velocidades, que é, pessoal, aquela tese do Silva Sanches. Vamos começar a aula por isso? Talvez seja uma boa questão para cair. Coloquem, por favor, direito penal de velocidades. Eu vou depois pedir para eles passarem para vocês estes arquivos, tá? Direito penal de velocidades, e vocês vão colocar assim: Silva Sanches. O nome dele é Jesus Maria Silva Sanches. Este autor espanhol, ele fala do direito penal de velocidades em primeiro lugar, é o primeiro a falar sobre isto. Ele tem livros ótimos, um deles traduzido pela editora RT, A Expansão do Direito Penal. Coloquem direito penal de primeira velocidade. Eu vou trazer para vocês duas características. Então, direito penal de primeira velocidade, coloquem primeira característica aí, pena de prisão por excelência.
pena de prisão por excelência. Então, vocês colocaram a primeira característica da primeira velocidade. Segunda característica, respeito às garantias penais e processuais penais que estão na Constituição. Respeito às garantias penais e processuais penais que estão na Constituição. Este é o direito penal de primeira velocidade. Coloquem direito penal de segunda velocidade. Primeira característica: substituição da pena de prisão por penas alternativas. Substituição da pena de prisão por penas alternativas. Segunda característica, relativização das garantias constitucionais. Relativização das garantias constitucionais. E isso aí é Silva Sanches, ele vai parar aí. A terceira velocidade já é uma suposição que ele coloca no fim do livro. Não estamos nos encaminhando para uma terceira velocidade, e os autores que vêm depois dele, falando sobre o direito penal do inimigo, é que constroem a terceira velocidade. Eu já chego lá. Vocês colocaram a primeira velocidade. O exemplo é o direito penal tradicional. É o direito penal clássico. É o direito penal da pena de prisão. E na segunda velocidade, o exemplo é a transação penal. Coloquem aí, a Lei 9.099. É o exemplo. Onde nós vamos substituir a pena de prisão por pena alternativa, só que ao mesmo tempo vamos relativizar garantias penais e processuais penais. É só vocês pensarem que quando o sujeito recebe uma transação penal, ele está recebendo pena. Pensem, a transação penal nada mais é do que a aplicação de uma pena não privativa de liberdade. São as, aspas, cestas básicas, que isso aí nem é técnico, né? São as prestações pecuniárias, tecnicamente, ou uma prestação de serviços à comunidade. Agora, existe um brocardo latino que diz nulla pena sine judicio. Nulla pena sine judicio. Não há pena sem processo. Só que a transação penal ela é oferecida e aceita em um momento pré-processual. Não há sequer oferecimento, quanto mais recebimento de denúncia. E aí, pessoal, se chega na terceira velocidade, coloquem a primeira característica da terceira velocidade, por favor. Resgata-se a pena de prisão por excelência. Primeira característica da terceira velocidade. Resgata-se a pena de prisão por excelência. Segunda característica, são relativizadas as garantias penais e processuais penais do réu. São relativizadas as garantias penais e processuais penais do réu. Então observem que o direito penal de terceira velocidade, ele é assim chamado porque ele pega uma partezinha da primeira velocidade, que é a pena de prisão, e uma partezinha da segunda velocidade, que é a flexibilização das garantias constitucionais, e com isso nós temos a terceira velocidade. O exemplo, por favor, coloquem aí, é o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, a tese de Jacobs, escrevam Jacobs com K. Direito penal do inimigo é o exemplo do direito penal de terceira velocidade. E hoje já se fala, há algum tempo já se fala no direito penal de quarta velocidade. Essas teses novas, se vocês tiverem interesse em verificar isso aí, vocês encontram algumas aulas que eu dei lá naquela TV Justiça do STF, só que são aulas mais velhas, tá? Então eu quero deixar essa ressalva para vocês. Eu estive lá, acho que 2009 ou 2010. Vocês encontram no YouTube, tá? E lá eu já falei na quarta velocidade, que hoje parece uma grande novidade. Mas enfim, vamos colocar aí. Direito penal de quarta velocidade, ele está ligado ao direito penal internacional. Direito penal internacional.
Coloquem que são relativizadas as garantias penais e processuais penais. São relativizadas as garantias penais e processuais penais de réus que no passado ostentaram a função de chefes de Estado. Réus que no passado ostentaram a função de chefes de Estado e, como tal, violaram gravemente tratados internacionais. De tutela de direitos humanos. Coloquem que hoje tais pessoas são réis no TPI. Tais pessoas são réis no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Só para vocês terem a ideia, então, do que é este direito penal de velocidades, acho que é uma questão interessante, porque o professor Rogério, ele escreve sobre isso. Vários dos trabalhos dele são sobre direito penal do risco e a tutela disso. Direito penal do risco e a tutela daquilo. Direito penal do risco e tal título. Observem como ele coloca a sociedade de risco nos trabalhos dele. Tá? E vocês, com esse material que eu vou passar para vocês, vai vir um resumo bem legal, para vocês terem uma ideia do que é essa tal sociedade do risco vinculada ao penal. Tá? Bom, antes de nós começarmos a culpabilidade, deixem eu rapidamente, em 10 minutos, terminar com vocês a ilicitude, que nós não tivemos tempo de terminar na aula passada. Nós sabemos que o artigo 23 do Código Penal, ele traz então 4 causas legais de exclusão da ilicitude. Nós vimos na aula passada o estado de necessidade e a legítima defesa. Vamos agora falar rapidamente sobre o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. As duas teses, senhores, estão no 23.3, tá? As duas têm fundamento legal no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Só que enquanto o estrito cumprimento de dever legal é uma obrigação de agir, o exercício é uma faculdade de agir. Eu tenho obrigação do lado de cá, eu tenho faculdade do lado de lá. Aqui no estrito, nós temos, em regra, situações ligadas a servidores públicos. O policial que tem a obrigação de prender alguém que está praticando um crime. O oficial de justiça que tem a obrigação de cumprir a ordem do juiz. O agente penitenciário que tem a obrigação de não deixar o preso fugir. Agora, coloquem esta observação. É uma tese que também se aplica a particulares. O estrito também se aplica a particulares, embora ele tenha sido pensado para servidores do Estado, ele também se aplica a particulares. Coloquem como exemplo o advogado, que tem o dever de sigilo profissional. Então, se o advogado ele é requisitado, até coagido por um delegado ou um juiz ou um promotor para dar detalhes de um cliente, ele invoca o estrito cumprimento do dever legal e ele não fala nada do cliente pelo dever de sigilo profissional, tá? Mais uma coisinha. Enquanto aqui então eu em regra tenho servidores do Estado, são os exemplos de estrito, do lado de lá, no exercício,
eu tenho como exemplo, se quiserem anotar, a atividade médica, os ofendículos, ou no feminino ofendículas, as duas formas estão corretas, como a cerca elétrica. E podem colocar aí também os esportes violentos. São exemplos de exercício regular de direito. Pensem no MMA, no Vale Tudo. Se um oponente dá um soco no outro e mata no ringue, como é que vocês vão solucionar isto aí no âmbito do direito penal? Primeira coisa que vocês têm que ver é, houve um exercício regular de direito? Porque esse direito aqui, ou esta lei aqui, os dois são leis em sentido amplo. Não é lei em sentido estrito, só lei ordinária e complementar, não. É lei em sentido amplo. Portanto, qualquer hipótese normativa, inclusive atos administrativos. Então a lei do MMA é o nosso direito. A lei do boxe é o nosso direito. O sujeito, ele cumpriu as regras da luta ali? Sim. Bom, então se ele matou o oponente, ele está no exercício regular de direito. Para o Código Penal, ele não praticou crime por ausência de ilicitude. Agora, se vocês pensarem, por exemplo, no Clube da Luta, lembram daquele filme antigo com o Brad Pitt? O Clube da Luta, eles tinham lutas de garagem, lutas, enfim, em lugares ilícitos, com apostas. Isso tudo é exercício irregular de direito. Aí eu tenho crime. O lutador que mata o outro no ringue praticou homicídio. E todos aqueles apostadores, enfim, o juiz, todos os outros são partícipes. Tá? Porque houve um exercício irregular de direito. Muito bem. Eu quero terminar pedindo a vocês que coloquem o seguinte. Natureza jurídica. Isso vale para as duas teses. Natureza jurídica. Há duas posições. Coloquem o primeiro tracinho aí. Para o Código Penal, são causas legais. Para o Código Penal, são causas legais de exclusão da ilicitude. Exclusão da ilicitude. Vocês podem, inclusive, colocar entre parênteses aí 23.3 do Código Penal. Artigo 23.3 do Código Penal. Outro tracinho embaixo. Para a doutrina e jurisprudência modernas, são causas de exclusão da tipicidade. São causas de exclusão da tipicidade. Vocês coloquem aí, por favor, teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Enquanto vocês estão terminando de anotar, eu abri aqui o site do STJ e coloquei para vocês a APN, Ação Penal 683, julgada pela Corte Especial do STJ em 2012. Olhem só que decisão legal. O que acontece? Uma juíza, ela oferece uma queixa contra um desembargador, porque ela acha que ela foi desmerecida numa promoção e que esse desembargador proferiu expressões que ela entendeu difamatórias. Vejam, então ela entrou com uma ação penal privada contra o desembargador. A Corte Especial do STJ diz assim no final: o querelado, o desembargador, o réu, agiu no estrito cumprimento do dever legal de fundamentação do voto. Aqui está a tese que a gente está vendo. Cuidem, restando afastada a tipicidade conglobante do crime de difamação. Olhem só, o STJ, pela sua Corte Especial, rasgando o Código Penal, aplicando o Zaffaroni aqui, dizendo o estrito não exclui ilicitude.
O estrito exclui a tipicidade, aplicando a teoria nova. Então há duas posições sobre a natureza jurídica destas teses. Para o Código Penal, no artigo 23.3, como está expresso na lei, são causas de exclusão de ilicitude. Aqui está. Aqui estão as duas, o estrito e o exercício. Mas para a doutrina e a jurisprudência modernas, nós temos a exclusão da tipicidade. Teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Para quem não pegou, aqui está o precedente. APN 683 STJ 2012.